Eu não sei o que você tem passado, vivido, eu não sei o que você tem feito de acordo com a tua vida. Mas o poder da fé, que nós vamos falar hoje aqui neste episódio, irá edificar a tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer a esse bate-papo maravilhoso, meu querido irmão Anderson. Sim. Mais um bate-papo aqui em nome de Jesus. Minha querida esposa, pastor Yasmin, junto conosco. Estamos juntos aqui, podendo semear a palavra e transformar vidas em nome do Senhor Jesus. É sempre por Ele e para Ele que são todas as coisas. Isso não tem preço, isso tem valor. E este valor já foi pago na cruz do Calvário. Por mim, por você e por todos que vão assistir esse vídeo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Momento de descontração. Hoje nós falaremos aqui, nós vamos abordar o poder da fé. O que a fé, ela tem o efeito em nossa vida, como que nós exercemos a fé, qual a importância de nós termos como base, como caminhar a nossa fé e o que é a fé, certo? Então eu gostaria de primeiramente agradecer a sua presença, a presença sua, minha querida esposa, e você que está nos assistindo nesse primeiro momento. Gostaria de agradecer de primeira mão a tua audiência, que você possa pegar esse vídeo, compartilhar, levar ele mais longe que você puder, para que várias almas, várias pessoas sejam impactadas também em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. E agora a palavra está com nós, está com você, minha querida esposa. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que este podcast vai chegar a você. Então eu quero que você esteja bem ligadinho e que a paz esteja contigo neste dia. E eu creio que esse podcast será tão sobrenatural, guiado pelo Espírito Santo, como todos que já foram, né, já aconteceram e o Espírito Santo se manifestou. O poder da fé. Meu Deus, que tema maravilhoso. Olha, mas antes da gente iniciar esse bate-papo maravilhoso, gostoso, eu quero que você deixe o seu like aí, curta esse vídeo, ligue o sininho, que o sininho ele vai te avisar quando sair um episódio novo. E você também pode compartilhar com alguém. Você pode compartilhar no seu WhatsApp, você pode compartilhar no seu Facebook. Compartilhe com alguém. Você será um agente de milagres, pode ter certeza. Que Deus ele vai usar a sua vida compartilhando o podcast vai edificar a vida que ele chegar e estas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Amém? Pastor Anderson. Glória a Deus. Paz seja convosco. Boa noite, né? Primeiramente quero agradecer a Deus. Ou boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, igual a minha pastora disse, né? Não sei qual horário que você vai estar assistindo, mas espero que esteja assistindo sim. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho, compartilha com o máximo de pessoas, porque nós temos essa ferramenta maravilhosa que tem transformado vidas, né? Nós estamos aqui como obreiros do Senhor, né, na seara, para o reino avançar e o inferno retroceder. E essa é uma ferramenta importante nos dias de hoje, uma tecnologia a qual tem dado uma dimensão a qual a nossa voz tem chegado através dessa ferramenta do Podforte. Acredito que essa palavra que vai chegar ao seu coração pode ser transformadora. Hoje nós temos um tema incrível, um tema que ele atrai o sobrenatural, os milagres. Quero agradecer nossa liderança nacional, nossa liderança estadual, nossa liderança regional e também nossa liderança local, a qual tem nos dado toda essa cobertura. Quero agradecer o reino, né, a Deus, pelo privilégio de estar servindo mais uma vez. E hoje nós estamos com o tema, né, pastor Tiago e pastor Yasmin, a qual podemos aqui tirar algumas dúvidas, podemos falar sobre, um tema do início da Bíblia até o final, né? Eu acredito que vamos abranger muito assunto aí que pessoas têm dúvidas ou querem falar a respeito. O que é a fé, meu querido? Exatamente, essa é a melhor maneira de iniciar um bate-papo sobre o tema. O que é a fé?
Exatamente. A fé, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que é a certeza, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E onde está escrito isso? Hebreus 11. Perfeito. Você consegue enxergar e analisar que tudo, a Bíblia por um todo, ela foi por meio da fé. Desde os do patriarca até a nossa geração de hoje. Desde Gênesis a Apocalipse. Então nós conseguimos entender que a fé, ela não é algo a ser palpável, mas é algo a ser conosco. Quando nós imaginamos e entendemos isso, nós passamos a conviver com algo sobrenatural dentro da nossa vida. A palavra diz que uma fé poderosa, ela é capaz de mover montanhas. Nesse significado, especificamente dizendo, quando nós dizemos montanhas perante a Bíblia e trazemos para o nosso dia de hoje, a montanha, ela significa tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos. Essa montanha pode ser no nosso trabalho, essa montanha pode ser no nosso dia a dia, essa montanha pode ser na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento. Essa montanha pode refletir em todo o nosso cotidiano que nós temos hoje. Então, o poder da fé, no dia a dia, nós sabemos que ele é eficaz em seus efeitos. Não é isso, pastor? Amém, exatamente. É isso mesmo. Em outras traduções, né, inicia que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Então, nós vamos trabalhar essas duas palavras agora. O firme fundamento. A característica, né, o adjetivo que foi dado a um fundamento aqui é que ele é firme. O que é um fundamento? Um fundamento é uma estrutura. Fundamento é uma base. Se você for construir, pastor Anderson, um edifício, uma casa, né? Vamos falar de construção civil. Se você for construir, você primeiro, antes de tudo, você tem que preparar a base, o fundamento, né? A gente vê também que antes de uma planta ela florescer, ela brotar, são as suas raízes que crescem para baixo. E quanto mais a raiz cresce para baixo, mais a planta consegue crescer para cima, né? E aí a Bíblia diz que a fé ela é esse firme fundamento das coisas que eu não vejo. Ou seja, o Deus invisível, ele trabalha através da nossa fé. E ele faz as coisas que hoje nós vemos, né, serem palpáveis, mas antes delas existirem, elas existem no mundo invisível. Exatamente. Que é o que Deus governa e rege. Então, para que eu possa acessar o extraordinário, que é o fora do comum, o agir de Deus na minha vida, a salvação, né? Porque a Bíblia diz que a salvação vem pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, o que vai nos linkar em Deus, o Pai, em Jesus, no Espírito Santo, o que vai trazer aquilo que está oculto, escondido, para o nosso mundo visível é a fé. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, não tem como Deus construir em nós algo sem a fé. Tudo que Deus for construir em nós, primeiro precisa da fé, porque ela é a base, ela é o fundamento, ela é a estrutura da salvação, ela é a estrutura do milagre, ela é a base do milagre. Não há milagre sem fé, não há salvação sem fé. Não há tempo bom sem fé. Exatamente. Não há como você suportar um tempo ruim sem fé. A Bíblia diz também que nos últimos dias os justos viveriam pela fé. E nós chegamos nos últimos dias, nós chegamos nos tempos difíceis. Nós vemos as reportagens, os anúncios, tudo o que está acontecendo. A Bíblia já anunciou há mais de 2000 anos, milhares de anos já se passaram e a Bíblia já anunciou o que está acontecendo.
E nós estamos chegando em tempos que realmente só viveremos pela fé. Ou seja, eu não vou precisar olhar para a situação para eu crer. Realmente eu vou olhar para a situação vai ser caótica, a situação vai ser avassaladora, a situação, mas eu vou crer, eu vou usar o firme fundamento que Deus me deu, que Deus continua no controle. Então a fé é o firme fundamento. Se você deseja que as coisas aconteçam, fluam na sua vida, o sobrenatural de Deus chegue na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter fé. Você precisa ter este fundamento, esta base, esta estrutura que é a fé. E de onde vem a nossa base? Da onde que vem a base? Porque assim, a gente tem que ter... Eu particularmente, eu fui ensinado que a Bíblia é minha regra de fé e prática, entendeu? Então, através da palavra do Senhor, é onde que eu adquiro fé. É onde eu alimento a fé. Então, a fé ela tem várias bases, igual a pastora está falando. Esse firme fundamento, essa convicção da certeza que vai acontecer, né, é uma convicção plena, desde quando você entende e você acredita na palavra. Porque quando você coloca ela como regra de fé e prática, automaticamente a fé ela vai... a dificuldade, igual a pastora está falando, nesses últimos dias, a dificuldade das pessoas ou do cristão é ter fé, às vezes, em si mesmo. Entendeu? Como que ele vai ter fé em Jesus Cristo se ele não tem fé em si mesmo? Ele deixou de acreditar em si mesmo. Ele deixou de acreditar que é possível. Então, às vezes, a fé ela é muito racional. É muito baseada em razão. Exato. A fé, ela precisa ter algo espiritual. Ela precisa ter isso, de acreditar, de ter essa dependência. Então, a maior dificuldade hoje, nos dias atuais, é você ter uma fé em si mesmo. Entendeu? Você acreditar em si mesmo que é possível. E colocar algo de regra, entendeu? Que é a palavra de Deus. Então, hoje a gente pode trabalhar muito isso, entendeu? Trabalhar que a palavra, né, através da fé, ela vai sendo alimentada dia após dia. E você vai tendo fé cada vez mais, entendeu? E isso gera um poder, cara. E gera mesmo um poder da fé. Exatamente. E nessa mesma linha, certa vez Jesus ele estava junto aos teus discípulos, e os teus discípulos, naquele momento, tentaram expulsar um espírito imundo e não conseguiram. E aí chegaram para ele: mas por que nós não conseguimos expulsar esse espírito imundo? Ele vai e instrui. Ali nós conseguimos entender e enxergar o poder da fé sobre a nossa vida. Ele quer instruir os discípulos que, mesmo que seja como um grão de mostarda, mesmo que seja pequena a sua fé, você consegue, ao longo do tempo, cultivar ela, você consegue trabalhar nela, para que ela sempre realmente cresça como o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, naquela parábola que ele está nos ensinando, ele quer dizer a seguinte questão: o grão de mostarda, uma vez plantado e aguado e germinado e assim cultivado todas as vezes, todos os dias, cotidiano, ele vai crescendo. E na medida que ele vai crescendo, ela se torna uma grande árvore. Essa grande árvore é onde nós conseguimos chegar com a nossa fé, dia após dia. Assim como o pastor mencionou, lendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus na sua própria vida, você olha, você lê e você exerce o que está escrito aqui. Comunhão com Deus, momentos com Deus. Assim, tem vários atributos que você consegue fazer para que essa árvore da fé cresça poderosamente na sua vida. Era aquele momento que Jesus estava nos instruindo, estava nos ensinando. De que se nós tivermos uma fé de um tamanho pequenininho e nós cultivarmos ela, nós conseguimos fazer, sabe o que? Mover qualquer coisa que estiver à nossa frente. No caso, na palavra de Deus, ele nos traz a montanha, que é o que eu disse no começo. A montanha hoje, ela nos traz a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida. Então, nós vemos aquele ensinamento de Jesus Cristo como todos os dias da nossa vida, como
prática, o que nós devemos fazer, porque é algo contínuo, não é algo que você cria já grande. O grão de mostarda, ele já não ele não começa como uma grande árvore, mas ele planta e tem o seu processo para que se chegue lá ao seu tamanho grande de ser. Então a fé é dessa forma. E como o pastor está falando exclusivamente, né, da fala de Jesus, quando ele fala do tamanho, Jesus já fala, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte mova-se. Imagine se a sua fé chegar no tamanho de uma árvore. Exatamente. Quantas coisas podem acontecer, quantos montes, né? Quantos montes irão se mover? Porque a gente é forjado o tempo todo por Deus, com as provações, né? E a Bíblia diz que o Senhor não dá provação maior do que nós podemos suportar. E as provações que nós passamos, elas são justamente para forjar a nossa fé. Para fazer com que essa estrutura firme, esse firme fundamento, se torne mais firme a cada vez. Exatamente. Cada vez mais firme. Então, muitas vezes a gente acha que as lutas, as provas, né, são para arrancar a nossa fé. E não. Deus permite provações, lutas, para forjar a nossa fé. Para que este fundamento, essa estrutura, ela se torne mais firme. Mais firme. Nós também, em contrapartida, somos tentados, somos perseguidos, né? Temos coisas que o adversário da nossa alma, ele também faz para que a gente perca a nossa fé. Então nós vemos que a nossa fé, ela vai ser forjada por Deus e ela vai ser atacada pelo nosso adversário. Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo o discernimento para que a gente veja o que está acontecendo conosco. Se realmente é o adversário tentando atacar a nossa fé e tirar a nossa fé de nós, porque ele sabe que se ele fizer com que a gente não creia em Deus, no que Deus pode fazer, ele sabe que aí a gente perdeu. Mas se a gente continuar firme, crendo que Deus pode, independente da situação, aí o Senhor vai usar a circunstância para fortalecer a nossa fé e nós vamos acessar coisas extraordinárias que acessamos somente pela fé. É interessante que a pastora acabou de mencionar a palavra crer e ela está relacionada à fé. Porque quando Paulo fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, pela graça, né? Então, olha que interessante. Como o pastor usou o exemplo de Jesus, eu quero também usar alguns exemplos de alguns milagres que ele usava, né, sobre a fé, que a gente pode usar aqui. Uma própria ministração da pastora, quando aquela mulher do fluxo de sangue, né, ela estava há alguns anos passando por aquele problema e ela teve a decisão de ter fé. A decisão dela foi de ter fé antes. Ela falou assim, se eu apenas tocar, eu serei curada. Então, assim, não foi o toque dela, né? Foi a fé dela, que tocou em Jesus. Então, assim, fez com que aquela crença que ela teve, o milagre acontecesse. É a mesma coisa da salvação. O ladrão da cruz, ele creu, ele reconheceu quem era Jesus, e automaticamente com aquela fé de crer em Jesus, ele falou assim, eu sei porque eu estou aqui, mas você não merece. Nós merecemos, né? Mas ele não. Ele não. Então, e a Bíblia deixa bem claro ali que ao lado de nós, muitas pessoas próximas não vai ter a mesma fé, não vai crer. Perfeitamente. Sim ou não? Exato. Só que as consequências serão... E é nítida, nítida. São falíveis, porque um estreou o paraíso com Jesus. Né? Voltou, abriu o portão do paraíso, porque hoje mesmo estará comigo no paraíso. O outro não, entendeu? Então, assim, a fé ela é opcional. Você pode ter como não ter.
Mas quem tem, vive no paraíso. É uma consequência, entendeu? E é pela graça. Então foi muito interessante que você vai viver. E a mesma coisa, Jesus, quantas vezes ele falou assim, o que é mais fácil eu falar pra você, levanta e anda? Ou a sua fé te salvou? Entendeu? Então a fé, ela tá ligada a milagre, tá ligada à salvação, tá ligada à eternidade. Exatamente. Entendeu? Ou seja, não tem como você acessar o sobrenatural, não tem como você ser salvo, não tem como você ter o nome escrito no livro da vida se não tiver fé. Não tem. Ou seja, você não consegue estar perto de Deus. Você não conseguirá ver Deus se você não tiver fé. Exatamente. A fé é a chave. A fé é a chave, a fé é o link. A fé, entendeu? É o botão que abre a porta. Vamos tentar, né? Pastora, ninguém que viveu o sobrenatural de Deus não exerceu a fé. Você só vai conseguir viver o sobrenatural de Deus desde Abraão, desde Moisés, desde Davi, desde Samuel, desde Elias, todos os homens ou os heróis da fé, e as mulheres também. Vocês estavam contando um testemunho aí, né? Então eu vou contar um testemunho que aconteceu ontem. A gente saiu do culto, um culto maravilhoso. Deus bradou fortemente. E aí eu recebi um áudio de um irmão que ele não tinha... Ele fez a campanha, sempre tá nas campanhas de quarto, está cultuando. A esposa dele, assídua, firme. E ele falou, pastor, aconteceu algo tão extraordinário. Ele não estava trabalhando. Aí ele começou a ter uma dor no corpo. Aí descobriu que era pedra no rim. E aí ele foi num lugar. E aí... ele estava conversando com uma pessoa e ele falou, eu não tenho direito, né? Porque eu não estava acertando, não estava pagando. Aí ele falou assim, que virou um senhor para ele, que ele tem certeza que foi Deus que usou aquele homem, aquele senhor. Ó, a fé, né? A fé. Exatamente. Exercendo a fé. E ele falou assim, não, você tem direito sim. Vai atrás que você tem direito. Ele falou, e eu tomei aquela palavra, pastora, e depois eu tive cada vez mais certeza que foi Deus que falou comigo. Porque eu fui atrás, eu tenho direito, já marcou o médico, já passou pelo médico, o médico falou, não, vai ser aprovada a sua cirurgia. E ele entrou lá, deu tal horário, cirurgia aprovada. Ele falou, pastora, foi tudo acontecendo, tudo fluindo. E eu falando, é Deus que tá fazendo. E assim, a alegria dele contando que ele exerceu a fé, ele creu em Deus, ele confiou que Deus estava à frente dele. E ele saboreou o milagre, né? O milagre da provisão. Deus providenciou a cirurgia, Deus providenciou o médico, Deus providenciou o recurso, porque ele vai ficar afastado. Então, Deus providenciou um recurso para ele ficar afastado. Eu falo, meu Deus, que maravilha é exercer a fé. A fé num Deus que pode resolver tudo. Tudo. Lá em Deuteronômio diz, para ele, para suas mãos, existe algo demasiadamente impossível que ele não possa resolver? Não existe nada. Eu preciso exercer esse fundamento, essa firme estrutura de que ele pode tudo. Ele pode tudo. E ele quer que a gente acredite nisso, que ele pode tudo. Que eu não preciso ver a circunstância. Porque ele falou, pastor, se eu olhasse a circunstância, eu desempregado, não conseguindo acertar, a circunstância falava pra mim, você não tem direito. Ele falou, mas um homem virou pra mim e eu tenho certeza que foi Deus. Ele falou, você tem direito, vai atrás que você tem direito. A fé aí já é uma convicção dele, entendeu? Já entrou nele. Por isso que a Bíblia fala sobre aumentar fé. Fé tem tamanho, sim. Tem. Porque como que a gente começa um grãozinho e vai crescendo. Você não lembra quando ele teve aquele episódio lá, como ele falou assim, não houve em Israel uma fé tamanha igual a sua. Perfeito. Certo? Então assim, é possível aumentar a fé. E como você aumenta a fé, pastor? Como que nós podemos aumentar a fé?
através da palavra, através dos exercícios da palavra, através das orações, isso. Então, assim, são várias ferramentas que nos auxiliam a aumentar a nossa fé. Perfeitamente, entendeu? Porque como é que você confia em alguém quando você começa a se relacionar com essa pessoa? Exatamente. Quanto mais você convive com essa pessoa, mais você a conhece, mais ela prova para você que ela é de confiança, a sua confiança nela vai aumentando. Exatamente. Não é verdade? Então, realmente, para minha fé crescer, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso ter experiências com Ele. Eu sei que tu podes. Inclusive, o próprio Jesus disse... Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje... Exatamente. E inclusive, o próprio Jesus disse que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Perfeitamente. Ele mesmo instrui naquele momento em que aquele povo não estava crendo, aqueles fariseus hipócritas não estavam crendo nas coisas que ele estava fazendo. Que ele mesmo disse, chegaram a chamar de Jesus até filho de Belzebu, que assim, é o príncipe dos demônios. Ou seja, ele foi comparado com isso, mas ele é superior a isso, porque ele está nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele é poderoso, ele é o Senhor dos senhores. Então eles estavam naquele momento vendo, mesmo vendo, não estavam crendo. Por isso que Jesus disse, felizes são aqueles que não me viram fazendo tal situações. Bem-aventurado. Mas creram. Exatamente. E a gente já falou aqui, pastores, na ministração, no episódio do Espírito Santo, né? Que as pessoas, elas acham que blasfêmia contra o Espírito Santo é falar mal. Né? Blasfemar é falar mal. E não é. A blasfêmia é não crer. A blasfêmia é não ter fé. Não ter fé que Deus existe, que Ele amou o mundo, não ter fé que Ele entregou Jesus, não ter fé em Jesus Cristo. Este é o pecado imperdoável. É não ter fé. Olha como é sério isso. Exatamente. Olha como é sério. Por quê? Porque a ausência da fé, ela não te dará acesso a Deus. Exatamente. Você não verá Deus. Por isso este pecado é imperdoável e quem o comete nunca conhecerá Deus. Então, a gente pode e deve orar, porque um dos dons que o Espírito Santo derrama é o dom da fé. Você vai lá em Corinto, né? O apóstolo Paulo falando para Coríntios, que um dos dons é o dom da fé. E é o Espírito Santo quem derrama. Porque quem convence, quem faz a fé brotar em nós é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, ele não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele é quem convence a gente do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que produz em nós fé. É ele que traz o firme fundamento para dentro de nós, para que a gente venha crer em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo sermos salvos e aí o Espírito Santo poder morar dentro de nós. Então você vê que o Espírito Santo pega a semente, o grão de mostarda e planta dentro do nosso coração. Exato. Que é a fé. E aí ele vai regando, ele vai brotando através da palavra, através das experiências, através dos milagres, através dos sinais, perfeito, dos prodígios, das maravilhas. Através principalmente do relacionamento. Né? Talvez você nem tenha pensado isso, mas quem que plantou o grãozinho de mostarda dentro do seu coração? Para que você cresça em Jesus, para que eu cresça? Foi o Espírito Santo. Exato. E a fé... E como que ele faz isso? Através do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, porque a fé vem, ela é semeada, a fé vem pelo ouvir. E ouvir quem? A palavra de Deus, a palavra poderosa, que é o Espírito Santo que fala. Então a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, né? Eu falo que você vê que o Espírito Santo vai linkando uma mensagem na outra, né? Ele está sempre ativo. Sempre ativo.
para que a gente possa acessar o sobrenatural. Não só acessar, como permanecer no sobrenatural. Exato. Eu gostaria de abordar um tema aqui sobre a perseverança. Pois sem a perseverança, de que adianta você ter fé um dia? Então, se você tem a perseverança, você mantém a sua fé. Paulo, ele está nos dizendo que a seguinte questão: se você persevera, você verá e você estará junto àquele que voltará. Ou seja, a palavra de Deus, ela diz a seguinte questão: aquele que vem, virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, olha só, não me agradarei dele. Olha, espera só um minutinho, olha isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aleluia. E são destruídos. Porque se aquele que retrocede, ele não só vai se desagradar dele, mas ele também vai se destruir. Mas dos que creem e são salvos. Tá vendo? Por isso que entra a blasfêmia. Exato. Porque eu deixo de crer, então eu estou blasfemando. Exato. Eu não estou crendo na palavra poderosa, no próprio Pai, no próprio Filho e no próprio Espírito Santo. Então, esse é o pecado maior. E esse é o pecado que vai destruir não só o corpo físico, mas a alma e o espírito, que é a condenação eterna. Paulo está falando aí de uma escala. Paulo está falando ali de uma escala de fé. Perseverança na consistência. Ou seja, para a gente viver sobrenaturalmente, para a gente escalando, aumentando a nossa fé, a gente vai viver o impossível. É uma escalada mesmo, entendeu? Porque a gente pode começar com a fé como uma semente, né? Perfeito. E vai aumentando, vai escalando. Mas ela não vai ser uma semente. Mas a gente vai. Perfeito. A gente vai se mantendo na perseverança com a consistência, né? A evidência da perseverança é a consistência, pastora. Quanto mais a gente tem essa consistência na obra ou no relacionamento com Deus, a gente automaticamente, a nossa fé, ela se torna algo inabalável. Que Davi sempre falou. Perfeitamente. Vamos dar um exemplo. A pessoa que ela se desvia do caminho do Senhor. Você vai falar com ela, aí você vai abordar ela e você vai falar: mas por que você deixou a presença de Deus? Não é só ir à igreja, deixou de ir à igreja. Mas por que você... porque eu não acredito mais. Não é tudo isso não que falo. Essas palavras já são a ausência da fé. A fé que vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. Ou a fé que fica morna, que Jesus fala que vai vomitar. Né? Então a gente vê o quanto é sério você não ter esse poder que é o poder da fé. Você não forjar a sua fé, você não permitir que Deus forje a sua fé. Porque, realmente, a Bíblia diz que os que permanecerem até o fim ganharão a coroa da vida. E o que nos fará permanecer até o fim é a fé. Exatamente. É a fé. Em Cristo Jesus, no Espírito Santo, em Deus o Pai. Nós só vamos conseguir ficar firme na presença de Deus, não é firme nos domingos na igreja, nas quartas-feiras, quintas, ou firme num ministério. Porque uma hora você vai ser provado na quarta-feira, se você vai na igreja. Uma hora você vai ser provado no ministério, se você vai ficar mesmo no ministério. Exatamente. Quantas pessoas? Elas estavam na igreja porque tinha um ministério nas mãos. De repente o ministério foi tirado, arrancado, a pessoa sumiu, né? Sumiu. Por quê? Porque depende do quê? Eu creio em Deus se Ele me der isso daqui. Isso daí não é fé. A fé é dependência total. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, eu vou continuar crendo nele. Se Ele não abrir a porta, eu vou continuar crendo nele. Porque essa é a fé independente.
independente da situação, independente da circunstância. E é essa fé que Deus está forjando. Olha, um exemplo vidas. de fé, dentro da palavra de Deus por um todo, mas um dos exemplos, onde Davi, ele tinha pecado com a Betseba, tudo mais. No Salmo 51, ele diz, na oração de arrependimento dele, ele está dizendo assim a Deus: cria em mim um coração puro. E olha só que ele continua dizendo: e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. Para ele estar fazendo esse tipo de oração, ele creu que ele estava crendo naquele Sim. momento que Deus, ele era capaz. Olha só, se você for analisar em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Bereshit bara Elohim. Você vai poder entender que bará, naquele significado que é só naquele capítulo vai estar escrito bará, dentro de toda a Bíblia, vai ser a palavra criar. Ou seja, uma criação do nada, quando você entende essa circunstância. E você vai poder entender nesse Salmo 51, quando ele diz bará, que é cria em mim um coração puro. Quando ele está querendo dizer isso naquela oração, ele está dizendo assim, que não só limpe o meu coração, mas Deus é capaz de criar um novo coração do nada na minha vida. Sem mancha, sem pecado, sem tristeza, sem rancor. Naquele momento a fé dele estava sendo poderosa dentro da vida dele. Exatamente, porque assim, o que a gente entende dessa fé inabalável? É uma fé sem mácula, sem mancha, limpa, nesse sentido. E é interessante o que o pastor falou sobre essa fé que Davi fez essa oração. Falou: Senhor, talvez a minha fé foi abalada por conta das circunstâncias. Quantas vezes as pessoas perderam a fé por conta do próprio pecado, por conta das distrações. Exatamente. Mas é possível você restabelecer, porque ele pediu um renovo de fé. Ele falou assim: Exato. Senhor, restabeleça essa fé, mas agora eu quero uma fé inabalável, uma fé protegida, uma fé protetora. Porque assim, ele pecou, tudo bem, mas depois não há relato novamente que ele cometeu o mesmo erro. Ou seja, Exato. ele teve uma fé, e com certeza provavelmente ele foi provado e forjado novamente, mas ele entendeu que a fé, ela já tinha se tornado inabalável para ele. E Deus responde essa oração dele. Sim. E Deus dá um novo coração para ele. Exatamente. E Deus dá um coração segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Após isso, Deus fala para ele, né? Exatamente. Após isso, ele recebe o reconhecimento Perfeito. de ter um coração segundo, né? Este é o homem, o seu coração é segundo o meu coração. Então, realmente, quando nós nascemos, vamos lá nos primórdios das nossas vidas. Nós nascemos, né? Não sei se você nasceu num berço, num lar cristão ou não. Aí você vai crescendo. Enquanto você é criança, é a fé dos seus pais que vai te governando, é a fé de alguém. Mas quando você atinge uma idade, é a sua fé. Aí é você e Deus. Aí é você que vai começar a ter que exercer a sua fé em Deus, independente dos seus pais, independente das suas mães. Eu falo que tem um momento que chega na vida que vai ser o seu encontro com Deus. E aí Deus vai começar a provar a sua fé. É o divisor. É o divisor. É a partir dali, né, que Deus vai começar a agir ou não agir em você. Então a gente vê que Deus, ele gosta de exclusividade. Ele gosta de provar cada um de nós. Não tem como, né, a minha fé, por exemplo, eu ter fé por você. Sim, eu posso orar por você, eu posso interceder por você. E Deus pode sim atender algo que você está precisando através da minha fé, como atendeu a fé do centurião, né? Exatamente. Quando o centurião encontra Jesus e fala: olha, eu também sou autoridade, e se eu digo para os meus soldados, vão e façam, eles vão e fazem, eu não preciso estar. Aí Jesus fica maravilhado. Ele fala: na minha terra, eu nunca vi uma fé como essa, em toda a minha terra, em toda Israel. Imagina. Mas
E essa fé alcançou, Surpreendeu tanto é que Jesus. surpreendeu A fé Jesus. surpreende A fé que Jesus. surpreende Meu Jesus. Deus. A Isso fé aqui- que surpreende. mensagem. Deixa eu só concluir meu raciocínio aqui. A fé que Desculpa, surpreende. Então, quando ele volta, o soldado tá livre, tá curado. Mas pode ter certeza que Jesus também queria alcançar o coração daquele soldado. Então a gente vê que você pode estar passando um momento muito difícil. E Deus está, se esse podcast chegou em você, Deus está querendo que você permita que Ele forje a sua fé. Se você está desacreditado de tudo, como já foi dito aqui pelos pastores, Ele pode começar de novo, de uma forma pequena, de um tamanho de uma semente, e fazer brotar. Mas permita que a sua fé seja ativada. Em nome de Jesus. Inclusive, eu pergunto a vocês: pode ter uma fé sem obras? Não. Exatamente. Quando você estava mencionando aqui sobre o centurião, sobre Jesus, sobre Abraão, sobre toda a Bíblia, a palavra de Deus em Tiago, ela nos diz que uma fé sem obras, ela é morta. Quando nós entendemos o significado de obras, nós conseguimos entender que é sempre a ação que sai através da nossa fé. Então, quando você olha para alguém que está necessitado, o que você fará? Você vai e ajuda. Isso é uma ação, é uma fé que você está exercendo através da ação. Agora você vê, isso é um exemplo que tem na própria Bíblia, se você for analisar. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, esqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada? De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Então, quando nós falamos de obras, nós estamos querendo dizer algo que anda em conjunto. Então, da mesma coisa que você está vendo lá na frente, você está crendo naquilo que você não está vendo, mas você está agindo para que aquilo possa acontecer. Perfeitamente, pastor. E as obras, aí não é apenas eu fazer uma caridade. Exatamente. Ou fazer um dos exemplos, né? Isso, não. Mas perfeito. Perfeito exemplo. Mas não é só eu fazer uma caridade. Porque muitas pessoas fazem caridade, mas elas não creem em Deus. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que falam: mas aquela pessoa é tão generosa, ela é tão caridosa. Mas se dentro do coração dela não tiver fé, aqui o que o apóstolo Tiago ele está dizendo é sobre a produção dos frutos do Espírito. Exatamente. Que é alegria, paz, longanimidade, benignidade. Então, tem que ser duas verdades. Eu ter o firme fundamento dentro do meu coração, que é a fé. Exato. E essa fé que é a base, que é o fundamento, que é a coluna, que é a estrutura, em cima dela eu vou construir. Exatamente. Eu vou ter obras em cima dela. E também ela não traz a salvação, né, pastora? A obra... Não, a obra não, é a fé. Exatamente. É a fé. Então, é a fé. Por isso que muitas pessoas confundem. A gente tem que deixar mas muito a pessoa, claro. Não, mas se ela não crê em Deus... Cuidado com a heresia, hein? Né? Não, sim. Não, porque existem Tem que muitas deixar bem pessoas claro. que falam, né? Eu sou generoso, ou eu faço. Mas bom. você crê em Jesus Cristo? De que Você adianta? crê que Ele é o Senhor dos Senhores? Você Ela já anda em entregou conjunto a a palavra sua diz. alma para Ele? E a pessoa fala, não, eu não creio. Eu creio nisso daqui, eu creio aqui, eu creio lá eu creio lá naquilo lá, naquela estátua, naquela coisa. De crenças da vida, né? Religiosidade de outro lado. E né? não crê em Jesus Cristo. Exato. Então, é uma obra morta. Exatamente. É uma obra morta. Infelizmente é. Infelizmente. Está no engano. Porque também, a Bíblia também fala assim, que a salvação, ela veio pela graça, não pela obra, para que ninguém se glorie. Exatamente. Então, eu não vou ser salvo porque eu sou bom.
Mas se eu sou salvo, eu serei bom. Perfeito. Se eu sou salvo, eu não vou ser salvo porque eu tenho boas ações, mas porque eu sou salvo, eu irei produzir boas ações. Exatamente. Então a gente tem que o primeiro é fé. Antes das obras. Primeiro é fé. As obras vai ser consequência, né? Em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E pastora, acima de tudo e de todos. Aí depois ele dentro de você, o Espírito Santo, vai fluindo os frutos do Espírito. Alegria, você vai promover alegria, você vai ser generoso, como nós tratamos no tema passado, a generosidade. Exatamente. Né? Porque eu creio em Cristo Jesus. E por causa dele, ele dentro de mim, ele vai produzir em mim as obras. E obras vivas. Obras que vão glorificar o nome dele, não meu. As pessoas vão olhar para as boas ações e não vão falar, ai, aquela pessoa é maravilhosa, né? Nossa, o Deus que aquela pessoa serve, o Deus de Israel, se ele não tá o Deus de Abraão, o Deus, não é Abraão de Deus, né? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, que seja assim conosco. Sempre a Deus. Sempre. As obras sempre promoverão ao Senhor, não a nós. E a honra sempre e a glória sempre a Ele como sempre prioridade. A Ele. E olha que interessante. Aí você atesta se é obra morta ou obra viva. Sim. Nesse cenário a gente já detecta, né? Exatamente. Exato. Eu vou falar de um episódio aqui que a gente tem uma experiência trio. Nós ministramos em uma das nossas vigílias sobre andando sobre as águas. Quem lembra daquele episódio de Pedro? Então está muito relacionado talvez o que você está vivendo. Talvez ao seu lado, né, assim como Pedro e os discípulos estavam no mesmo barco. E a tempestade, talvez o que você está vivendo é uma tempestade, talvez os ataques, talvez as distrações externas, né, próximo dos seus irmãos, está acontecendo. Só que naquele momento ele ouviu uma voz, né? E ele identificou Jesus. Ele olhou e ele falou assim: foi o único que teve fé ao ponto de viver uma experiência que poucas pessoas na palavra do Senhor viveram, né? Assim como os discípulos estavam junto a Pedro e ele falou assim: Senhor, se tu és, fala para mim ir. Se é você mesmo, fala para mim ir, que eu vou. E Jesus disse: vem. E ele andou sobre as águas. Todo mundo usa esse texto falando assim: ah, mas Pedro afundou. E eu sempre bato na tecla: ele afundou, mas ele andou. Ele afundou, mas ele andou. Mas só que olha só, Jesus foi ao encontro, mesmo com a sua fé pequena, Jesus está ao seu encontro e você vai viver o sobrenatural, vai andar sobre as águas, vai andar sobre esses problemas. Não é clichê, né, de pastores, mas falando assim, que ele saiu da zona do conforto. Para você ter fé, você precisa sair da zona do conforto. E as pessoas que estão do seu lado, às vezes vão questionar: não precisa, não vá. Não precisa. Talvez isso que você está querendo viver, esse sonho, né, talvez é algo impossível aos seus olhos. Mas como Jesus diz em Lucas 1,36, não há nada impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que tem fé. Então, assim, nós vivemos esse episódio, quando nós ministramos nós três juntos, foi algo bem sobrenatural através do Espírito Santo, e ele trouxe várias aplicações, né? Então, eu queria que vocês abordassem alguma coisa sobre esse texto, Mateus 14, acredito que foi Mateus 14, né, pastora? Que nós falamos que Jesus foi ao encontro de Pedro. Aleluia. E ele andando sobre as águas. Bom, como você falou, ele afundou, mas ele andou. E ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Ou seja, a fé dele foi diferente da fé dos outros discípulos. E quando nós temos uma fé diferente, nós vivemos coisas extraordinárias, coisas diferentes. Ou seja, muitas vezes, como você falou, a pessoa tem um sonho e se ela contar para alguém esse sonho, quem não tem fé vai falar: não, isso é impossível. Não, para que sonhar isso? Você tá ficando louco, você tá ficando louca. Mas não. Com Jesus, tudo é possível. Porque a própria palavra diz: tudo é possível ao que tem fé, ao que crê. Porque para ele não há nada impossível.
Então ali Pedro nos mostra que ele teve uma fé diferenciada. Aí você quer ter uma vida diferenciada, uma vida de milagres diferenciados, mas você não tem fé para isso. Porque para todos os discípulos, Jesus acalmou a tempestade, né? Em outra circunstância, Jesus acalmou a tempestade. E todos foram contemplados com essa ação de Jesus. Mas andar sobre as águas, só Pedro andou. Só ele teve fé para andar sobre as águas. Só ele viveu essa experiência. O vento bateu e ele começou a afundar, mas logo, rápido, Jesus foi e tirou ele da água. E Jesus socorreu ele. Exatamente. Então, para uns podem ser, mas ele afundou. Mas... Não, irmãos. Às vezes a gente vai ter, o vento vai vir, mas eu vou deixar de crer? Talvez a minha fé abale, mas eu não posso deixar de crer, porque Jesus, ele vai me socorrer. Então, se você quer viver coisas extraordinárias que ninguém está vivendo, tenha uma fé extraordinária. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclusive, eu até trago um exemplo que nós estávamos conversando esses dias aí, sobre uma fé poderosa, que é uma mulher, certa vez uma mulher, ela não poderia engravidar. E dito isso, nessa atual situação, dela não poder gerar no seu ventre um filho, ela, sabendo, né, de acordo com os médicos, fez exames e tudo mais, ela passou a ter fé. E quando ela teve começou a exercitar essa fé dentro dela, ela falou assim: eu vou preparar o quarto, eu vou preparar um enxoval, se for menino ou menina. Ou seja, ela não estava aí pela situação que ela estava passando, mas ela estava aí pela fé que estava sendo exercida através do desejo dela. Ou seja, ela teve a fé, depois ela agiu porque ela montou o quarto e tudo mais, e Deus foi lá e abriu a madre dela e deu um filho para ela. Então, antes dela ter o filho, que muitos médicos, situações desse mundo falou que ela não poderia ter, a fé dela deu para ela o filho dela. Aleluia, glória Pastor Tiago. Então você está impulsionando a eu contar o meu testemunho da nossa Estherzinha. Exato. Quando eu fui ao médico, foi uma médica, e ela começou a me examinar pela minha idade. Ela deu um diagnóstico que eu poderia demorar para engravidar ou não engravidar. E quando ela disse aquilo, meu coração, nossa, deu um aperto, né? Ela falou, talvez daqui uns 7 anos, talvez você consiga engravidar. Ela falou assim pra mim, eu não esqueço. E eu saí do consultório e falei, meu Deus, 7 anos. Aí contando, eu falei, meu Deus, vou estar quase na casa dos 40. Mas pro Senhor não há nada impossível, Pai. Seja feita a tua vontade. Eu lembro que eu disse isso pra Deus. E ela me pediu um exame. E quando eu fui fazer este exame, tinha uma outra médica. Esse exame foi uma outra médica que veio me examinar. E aí, quando ela estava me examinando, ela falou assim, por que você está fazendo esse exame? Aí eu falei assim, porque eu e meu marido, eu gostaria de engravidar. E a outra médica pediu esses exames. Aí ela virou pra mim e falou assim, cheia do Espírito Santo, eu tenho certeza. Glória a Deus. Olha, o próximo exame que eu estiver fazendo em você é para saber o sexo do bebê. E vai ser muito rápido. Fica tranquila. Poder da fé. Quando ela disse isso, meus queridos, meu coração saltou de alegria. Eu agarrei aquela palavra. Eu agarrei a palavra daquela médica, não da primeira, da segunda médica. E passou 7 meses, eu não esqueço, 7 meses. Eu recebi a notícia que eu estava grávida da nossa riqueza Esther. E quando eu fui fazer o exame para saber quem era que estava no meu ventre, foi com aquela médica. E ela disse, consegui ver o sexo do seu bebê. Glória a Deus. Já sei quem é. Não falou pra gente porque a gente fez aquele chá revelação. E eu lembrei do rostinho dela e falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como nós temos que realmente nos agarrar às palavras do Senhor.
Porque naquele momento que ela determinou, não, você vai engravidar, o próximo exame que eu farei em você é para saber o sexo do bebê. E eu tomei posse daquela palavra, porque Deus já tinha me prometido. E Deus prometeu para mim que não ia demorar, que quando eu fosse casar ia ser tudo realmente muito rápido no tempo dele, e que Deus ia dar a minha família, que eu ia constituir a minha família num tempo muito recorde mesmo. E foi bem recorde. E eu louvo ao Senhor. Então, não temas. Se Deus te der uma palavra, se Ele disser que vai acontecer, não ligue para as outras vozes, porque virão outras vozes e essas vozes falarão, né? Não vai acontecer. Esquece isso daí. Pode até acontecer, mas daqui tantos anos. Não. Abrace a palavra do Senhor, porque quando o Senhor fala, o teu coração, ele salta, ele pula. Você sabe quando é Deus que está falando. O próprio Deus atesta a sua palavra. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Olha só. Nós estamos aqui com quase 1 hora de episódio. Glória a Deus. E pela fé nós estamos aqui. Glória a Deus. Com a nossa fé e agindo Amém. ao mesmo tempo, né? Amém. Exatamente. Porque, como nós mencionamos aqui desde o começo, a fé, ela é o firme fundamento da sua crença, do que você está crendo, do que você não está vendo. É bem simples, mas também ela gera você algo que você precisa fazer dentro de você para aceitar essa circunstância. Então é um trabalho, como foi mencionado aqui, cotidiano, é algo que nós devemos fazer todos os dias, para que nós venhamos exercer a nossa fé. E você que está assistindo esse episódio neste exato momento, eu gostaria de deixar uma reflexão para a sua vida. Depois você sozinho no seu quarto, talvez, não sei se você tem costume de orar, falar com Deus, mas sozinho, no momento que você estiver sem ninguém por perto, reflita sobre o poder da fé na sua vida. O que você tem feito para exercer a tua fé? O que você tem feito para poder se abastecer e gerar essa fé dentro de você poderosa? Porque assim como foi mencionado, foi dito aqui por nós pastores, por nós aqui, filhos de Deus, a fé, ela move montanhas. E na sua vida não é diferente, na sua vida não vai ser nada de diferente. Então, se você crê que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da tua casa, da sua vida, por um todo, pode ter certeza que com o caminhar, com o seu andar com Ele, a sua fé ela vai crescer a cada dia. Então continue firme. Independente se no seu trabalho você está com algo, por exemplo, que está te desanimando, está te estressando, na sua casa, na sua família, algo que não está sendo ali na tua vida, algo que está perdurando, algo que está te entristecendo. Passe a executar a tua fé de que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Eu quero contar uma história para você. Conta a história de um alpinista que tinha uma montanha que o objetivo dele era chegar ao topo dessa montanha. Só que ele não cria em Deus. Ele era uma pessoa que não tinha algum tipo de religião e ele se planejou e subiu aquela montanha, e durante o percurso aconteceu um incidente e ele se despencou daquela montanha e ficou pendurado por uma corda. E durante aquela corda ele tentou se desvencilhar de todas as formas e não conseguia. E ele não olhava mais o chão, só tinha aquelas nuvens. E por um instante ele fez uma oração ou uma conversa, porque ele não tinha uma crença em algum Deus. Ele falou assim: se Deus realmente existe, me livra daqui, tira eu daqui. E uma voz suave chegou naquele momento falando assim: corte a corda. E ele, sem entender, questionando, ele falou assim: se eu ouvir algo mesmo, que essa voz se repita. E aquela voz se repetiu: corte a corda. Ele falou assim: como pode? Se Deus realmente existisse, Ele não ia pedir para eu cortar a corda. E sem ver ao chão, pela última vez, a terceira vez, veio aquela voz: corte a corda. A história conta que os noticiários falaram no outro dia: alpinista morre congelado
a 1 metro do chão. Porque ele não creu que se ele cortasse a corda, ele ia estar 1 metro do chão e não ia sofrer nenhum tipo de incidente. Ele preferiu não cortar a corda, ele preferiu não ter fé, ele preferiu não acreditar, não ter confiança. Essa história conta sobre a confiança em Deus. Ela traz em nós uma reflexão de que devemos praticar a nossa fé através da confiança em Deus. Talvez Deus tenha pedido para você cortar a corda de algum pecado. Talvez Deus tenha pedido e solicitado para você cortar a corda de ter fé nele. Talvez você não vai ver mesmo o chão, mas pode ter certeza, Deus sabe o que está fazendo. Quando Ele solicita, quando Ele pede algo para você cortar a corda ou romper esse obstáculo que existe em você, é para que você tenha êxito na confiança em Deus. Porque quando nós dependemos e confiamos em Deus, automaticamente a nossa fé é exercida e estabelecida. Irmão, corte a corda, irmã, corte a corda e vive o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus, estamos encerrando com esta ilustração maravilhosa, o poder da fé. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Creia que Deus te ama, por isso Ele entregou o seu melhor, que é Jesus. Creia que nesta terra está o doce e precioso Espírito Santo, e é Ele quem vai forjando dia a dia a sua fé, a nossa fé. Tenha fé, não importa a circunstância que você esteja enfrentando. Se é doença, se é tempo seco, se é desemprego, se é um problema familiar, um problema pessoal. Exerça a sua fé. Comece a declarar: Jesus pode resolver esta situação. Diga: eu creio que Jesus pode. Comece a pregar para você: Jesus pode resolver esta situação. Jesus vai resolver esta situação. E você verá o que Deus vai fazer. Exerça a sua fé e viverá milagres em nome de Jesus. Deus abençoe e vamos para o grito de guerra? Com certeza. Antes, na verdade, eu gostaria de, nesse final, nós orarmos todos nós juntos, você que está conosco, fazer uma breve oração. E eu tenho certeza que a oração de um justo pode muito em seu efeito, né? Então eu gostaria de realizar essa oração, e quando encerrar essa oração a gente pode findar esse episódio maravilhoso. Amém? Amém. Você que está aí na sua casa, você que está com a telinha aberta aí com o episódio, chegou até esse momento, eu convido a você a realizar essa oração junto comigo, para abastecer e fortificar cada vez mais a tua fé. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao nosso Deus eterno Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de toda a existência, ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta noite, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar, ó Deus, a plenitude da Tua presença. Ó Deus, que o Senhor venha estar conosco, nos forjando, nos capacitando. Ó Deus, que a nossa fé, ela venha sim ser como um grão de mostarda, que ela chegue, ó Pai, a cada dia como uma grande árvore na nossa vida. Nós oramos ao Senhor, nós agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Através da nossa fé, nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nada neste mundo é capaz de impedir a Tua vontade sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vídeos novos todas as quintas-feiras. E no 3, família forte, igreja forte e pode forte. Família forte, igreja forte, pode forte! Deus abençoe.